Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, entrando em mais um capítulo do nosso livro Obras Póstumas, agora tratando das manifestações dos espíritos, caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. Aqui Kardec começa a trazer para nós os fundamentos da doutrina espírita e as implicações sobre as crenças que existiam até então e também das crenças atuais, já que esse pensamento ele se mantém, principalmente porque nós observamos hoje que essa rejeição que há em torno do espiritismo, ela é desde aquela época, daquele período de Kardec, até os tempos atuais, ela modifica um pouco a sua roupagem, né, a sua imagem, mas de um modo geral ela continua sendo a mesma ainda. Daí a resistência que nós encontramos hoje. Mas felizmente, quando a gente vai avançando um pouquinho mais no tempo, e principalmente nos nossos tempos atuais, quando nós vemos os meios de comunicação sendo cada vez mais presentes na vida das pessoas, nós falamos da temática espírita de um modo mais abrangente, não especificamente abordando, por exemplo, doutrina espírita, mas falando sobre manifestações dos espíritos de um modo geral. Então nós vemos, como a gente sempre comenta, novelas, filmes, reportagens, programas, entrevistas e tudo mais falando desse tema. E isso vai, de certa forma, minando essa resistência que nós encontramos hoje. Isso porque as pessoas simplesmente não acreditavam pelo fato de não acreditar, ou pelo fato de haver uma proibição, mas ainda assim havia aquela necessidade de buscar alguma informação que desse maior credibilidade sobre tudo aquilo que era passado a respeito do mundo espiritual. Sendo que todas as religiões são escolas espiritualistas, elas falam sobre a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Consequentemente, cada uma dá a sua visão, normalmente baseadas, né, em figuras de linguagem, em contos, em histórias, em expectativas, mas nada concreto para que isso possa confirmar realmente essa realidade que todo mundo espera. A doutrina veio para nós trazendo não um ponto de vista particular, mas ela veio trazer de fato uma revelação. Isso porque quem fala sobre o mundo espiritual são aqueles que vivem no mundo espiritual. Então não foi um profeta que teve um sonho, foram os próprios desencarnados que vieram trazer essa nova mensagem. Arnaldo colocou aqui para nós, né, 50 anos, né, eu vivi coisas desagradáveis com meus pais e amigos que faziam evangelho no lar. Todos para a delegacia, a mando do padre da cidade. Tudo isso mesmo, Arnaldo? Poxa vida. A coisa foi mais séria do que a gente imaginava, então, né? Mas felizmente tudo foi se modificando, né? Pois é. A Rede Judaica para estudar em São Paulo. Pois é. Na Itália a gente vê isso hoje, né? Hoje, felizmente, já não encontramos essa resistência, né? As escolas, de um modo geral, elas não se preocupam mais com essa questão de religiosidade, né? Mas se você vai para a Itália, por exemplo, a nossa amiga Juliana, quando ela foi inscrever os filhos dela, ela teve que colocar, né, algo. A Ju até ainda foi um pouco mais ousada, né? Mas outros amigos que viviam naquela região tiveram que colocar assim, informações não muito claras, não muito precisas, para não provocar nenhum tipo de preconceito ou qualquer tipo de questionamento por parte da escola. Então hoje, felizmente, as coisas são mais leves. Mas, então a gente vê que esses temas eles estão começando a se inserir na mente das pessoas, e mesmo que elas tenham as suas próprias religiões, essas ideias já estão ali, né, presentes, já estão ali sendo disseminadas. Então a gente fala, por exemplo, sobre a continuação da vida após a morte do corpo físico de uma forma ativa, não da forma passiva e contemplativa, como até então se esperava. Então as pessoas já ficam se imaginando, né, o que você vai fazer na sua vida depois que você desencarnar.
ou depois que você morrer. A reencarnação também é uma outra ideia que as pessoas já começam a assimilar um pouco mais, ainda que de um modo muito romântico, ou de um modo não muito sério, mas falam da reencarnação com naturalidade, já sem mais aquela preocupação. Falam, por exemplo, sobre reencontrar o amor de outras encarnações, ou então encontrar o amor futuramente. A gente vê isso em tudo quanto é situação, né? Esses comentários que são simples. Para poder viver desse jeito eu devo ter feito alguma coisa em outra vida. Desses tipos de comentário você já parte do princípio de que aquela ideia já está semeada e que aquele raciocínio já começa a se desenvolver. Então Kardec trabalha em cima disso. Fernando colocou que mais em algumas regiões da Europa estão sendo tomadas pela religião muçulmana, né? Isso aí é o espaço que a gente fala, né, Fernando? A partir do momento em que as religiões não oferecem aquilo que é específico sobre o mundo espiritual, principalmente, e também até mesmo a prática religiosa atual, com muitos rituais, com muitas práticas muito mais voltadas para o materialismo, isso vai, né, minando realmente as bases dessas religiões tradicionais do Ocidente e começa a ceder espaço para outras, né? Então vamos ver até onde isso vai chegar, né? Vamos lá então. Manifestações dos espíritos, caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. Vamos ver então qual é o caráter dessas manifestações e qual é o impacto que há sobre as religiões, de um modo geral. Kardec começa no primeiro tópico dizendo o seguinte: as almas ou espíritos daqueles que viveram constituem um mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Daí resulta que, desde que haja homens, há espíritos, e que se esses últimos têm o poder de se manifestar, puderam fazê-lo em todas as épocas. É o que constatam a história e as religiões de todos os povos. Até aqui a gente tem a seguinte ideia. Todas as religiões, de um modo geral, falam sobre as manifestações espirituais. Ou manifestações espíritas, né? Como se chama hoje, né? Mas manifestações espirituais. Sejam através de fenômenos que podem ser considerados miraculosos, sejam de fenômenos assustadores, sobrenaturais. Então todas elas trazem, de alguma forma, um registro desses fenômenos. Se nós pegarmos, por exemplo, a religião islâmica, nós temos lá no início, já que a Torá, aqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, né, judaico, tem ali para nós Deus falando com Adão, falando com Eva. Nós temos ali Abraão recebendo, né, a orientação para sacrificar seu filho. Nós temos Moisés recebendo a codificação, o código divino, no caso, né, que são os 10 mandamentos. Na religião muçulmana, que segue também os livros do Antigo Testamento, né, os primeiros livros do Antigo Testamento, também falam, né, sobre a manifestação do anjo Gabriel trazendo mensagem para Muhammad, né, ou Maomé, aqui na linguagem ocidental. Nós temos nas religiões orientais manifestações espirituais também. Na África, nas Américas, entre os indígenas, em todos os locais nós temos ali, de alguma forma, um ser do mundo espiritual com denominação específica ou com determinadas características que falam sobre que mostram essa interação do mundo espiritual com o mundo físico, com o mundo material. A questão que nós temos que relevar nesse caso, qual é exatamente a veracidade dessas comunicações? De que forma que elas realmente aconteceram? Quais foram as leis que permitiram essas manifestações? Porque a partir do momento em que isso é tido como miraculoso, nós lembramos que o fato de ser chamado de milagre já denota claramente uma quebra daquilo que as leis naturais oferecem para poder controlar o nosso mundo hoje. Então, se por acaso as leis do mundo me colocam numa determinada situação, o milagre vem e quebra a influência dessas leis. Então, na verdade, o milagre é uma derrogação dessas leis. E se Deus cria leis imutáveis, leis perfeitas para reger o nosso próprio mundo, o universo de um modo geral, já que essas leis não dizem respeito apenas aqui ao nosso planeta,
Então, a partir do momento em que ele vem e quebra essa lei, significa que a gente começa a observar um certo personalismo. Isso porque algumas pessoas têm ali a possibilidade de serem beneficiadas por essa quebra, enquanto outras não. E aí a gente começa a pensar quem exatamente ali, qual é exatamente a atitude correta para que você seja beneficiado por isso. E isso porque nós lembramos que quando se fala em milagres, nós temos várias igrejas que disputam o direito de serem beneficiadas por isso. Então nós temos, se de repente um católico recebe um milagre, o muçulmano também pode receber, de repente você tem um evangélico que também pode receber, aí você tem de outra religião, e assim começa aquela disputa para saber quem é realmente a religião privilegiada. Então essas leis mostram, se pensarmos dessa forma dos milagres, das manifestações desses milagres, a gente começa a ver então aquela ideia do personalismo, né? Ou seja, um Deus que tem uma personalidade que escolhe aquilo que é melhor ou pior para ele, de acordo com a sua conveniência. Então as leis, de modo geral, acabam ficando secundárias. Kardec coloca, apesar disso tudo ter sido tratado em todos os tempos, em todos os povos, em todas as religiões, ou em todas as sociedades, ele coloca assim: entretanto, nos últimos tempos, as manifestações dos espíritos tiveram um grande desenvolvimento e adquiriram um caráter maior de autenticidade, porque estava no entendimento da providência colocar um fim à chaga da incredulidade e do materialismo através de provas evidentes, permitindo àqueles que deixaram a Terra vir provar a sua existência e revelar-nos sua situação feliz ou desgraçada. E aqui, quando se fala sobre os tempos atuais, a gente lembra que naquela época, hoje nós temos uma quantidade de manifestações que nós vemos na televisão, nós vemos na internet de modo geral quando se pesquisa um vídeo. Então hoje os relatos de manifestações são bastante frequentes. Isso porque aumentaram realmente os núcleos ou as pessoas que tinham possibilidade de receber essas comunicações, no caso os médiuns, começaram a se revelar com maior naturalidade, sem mais aquela preocupação de serem perseguidos, sem aquele medo do preconceito e tudo mais, assim como os núcleos, as casas espíritas começaram também a ter essa apresentação, e dentro das próprias instituições religiosas, das religiões tradicionais, onde nós temos manifestações de anjos, do Espírito Santo, de demônios, cada um dando a sua denominação, que para nós não vem ao caso analisar esse ponto. Mas as manifestações estão ocorrendo. Então hoje também muito presente e muito mais também divulgado. Naquela época de Kardec, quando isso começou a surgir, dá a impressão para nós de que todo mundo estava sabendo, porque a gente faz a leitura e quando Kardec coloca assim que nos tempos atuais as manifestações tiveram grande desenvolvimento, dá a impressão de que todo mundo tinha conhecimento sobre isso. Só que na verdade não era tão divulgado como a gente imagina. Isso primeiro porque não tinha um sistema de comunicação que pudesse levar realmente essas comunicações a todos os cantos, e segundo porque não havia liberdade para essas manifestações. Você podia ter, por exemplo, um veículo de comunicação como um jornal, uma livraria, mas não significa necessariamente que elas publicariam isso. Hoje nós temos alguns casos, alguns canais de televisão aqui que a gente vê no Brasil, que tem uma certa restrição, mas é uma restrição relativa. Se nós pegarmos, por exemplo, o canal religioso que nós temos aqui, no caso a TV Record, que pertence a uma igreja evangélica, e nós pensamos assim, mas eles não permitem que nada seja demonstrado a respeito do espiritismo. Certamente que não, mas nós já percebemos que nos cultos que eram transmitidos, eles manifestavam também, eles apresentavam também as manifestações espirituais. Ainda que fosse naquela ideia de desobsessão, ou naquela ideia de descarrego, seja lá qual for o título que eles deem. Então naquela época começavam as manifestações, e certamente a tendência era se desenvolver cada vez mais, era aumentar essa difusão. Mas principalmente quebrar a influência dos meios religiosos que não aceitavam sobre os sistemas governamentais. O Brasil, por exemplo, deixou de ser um país sob domínio religioso a partir da Constituição de 1891, 2 anos após
a proclamação da República. Nesta primeira Constituição nós tivemos que a partir dali o Brasil se tornou um país laico, ou seja, um país que tem liberdade, né, ou cujo governo não sofre influência religiosa, porque até então sofria. Porque a gente lembra que no caso das monarquias, eram os representantes religiosos, como a gente vê nos filmes, a gente vê na literatura, era papa, eram bispos que coroavam os imperadores, coroavam os reis. E a partir do momento que o Brasil deixou de ser um império e tornou-se república, não se via mais sentido um domínio religioso. Então, desde 1891, que o Brasil teve essa liberdade. Só que foi uma liberdade, a princípio, teórica, porque a religião, a Igreja Católica principalmente, ainda exercia uma influência muito grande na sociedade, se não sobre o governo, sobre as pessoas que praticavam aquela religião. E isso foi se modificando, até mesmo, né, no caso, a formação do primeiro centro espírita aqui no Brasil, que foi em 1865, aqui lá na cidade de Salvador, teve a abertura desse centro, mas houve também uma grande perseguição. Casos de polícia, casos do exército, das forças militares públicas, né, que vieram para tentar fechar a instituição, para fazer toda aquela aquela presença, né, demonstrar aquela presença ostensiva contra essas manifestações. Começaram a surgir também as próprias religiões de tradições africanas, começaram a se tornar mais populares aqui no Brasil em virtude da presença dos escravos aqui, né? Então a gente viu que as modificações foram gradativas e foram aumentando, felizmente, apesar da resistência da sociedade e até do poder público, porque embora o poder público não pudesse interferir constitucionalmente na existência dessas instituições, os governantes tinham as suas crenças. Então, por exemplo, o governo não pode fazer nada, mas se eu sou um representante do governo e eu tenho a minha crença particular, eu posso fazer com que alguma lei ou alguma brecha ataque diretamente aquela crença com a qual eu não concordo, né? Então, começaram a surgir essas novas manifestações e principalmente começaram a entrar em choque, em conflito com aquilo que era pregado até então, de uma forma figurada, de uma forma alegórica. Ou seja, quando se falava assim que os espíritos não podem se manifestar e de repente eu vejo que num lugar um espírito está se manifestando, alguma coisa está errada. Aí eu posso rotular como sendo alguma coisa demoníaca, satânica, seja lá que nome que se dê, mas eu posso até rotular, mas eu não posso mais negar a sua existência. Essa é a grande questão, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Colocando aqui para nós mais um pouquinho, deixa eu ver aqui, o Fernando colocou, né? Hoje em dia, depois de tanto escândalo, né, que a igreja teve, não só da católica, mas da evangélica, né? Também acabou surgindo também, né, Fernando, assim, a credibilidade, não com relação à religião, né, que a gente está falando, mas principalmente por causa do comportamento, da conduta principalmente dos próprios religiosos, né? Porque então, na verdade, você vê que não é a filosofia que acaba provocando isso, mas as próprias instituições, os próprios representantes começaram a provocar essa dificuldade. Então é daí que a gente começa então a analisar um pouco mais de que forma que ocorreu essa evolução. Vamos lá então em frente aqui que a gente estava falando. E essas manifestações que nós observamos aqui também começaram a trazer para nós a situação desses espíritos, porque até então nós tínhamos ali a posição dos espíritos de uma forma polarizada, ou seja, de um lado você tinha aqueles que eram os eleitos, aqueles que eram prometidos, e do outro lado aqueles que eram, né, aqueles que tinham recebido essa promessa de salvação, e aqueles que eram negados, né, com essa condenação eterna. E a partir do momento em que eles começaram a falar sobre as suas próprias condições, isso se modificou completamente. Começou a surgir uma nova visão, uma nova ideia. Vamos lá então. O item 2. Vivendo o mundo visível no meio do mundo invisível, com o qual está em contato perpétuo, daí resulta que regem incessantemente um sobre o outro. Aqui claramente, né, é a influência que o mundo material ou o mundo espiritual, né, exercem, os dois mundos exercem um sobre o outro. O mundo espiritual
porque quando a gente fala sobre influência, é uma influência direta, material, através dos efeitos físicos, como nós já estudamos, mas principalmente, que é o mais relevante nessa história, essa influência mútua de uma influência moral, né, moralmente falando. Isso porque, quando eu falo em pensamentos, em ideias, em sentimentos, não importa em que ambiente eu esteja, o fato de eu ser um espírito e de ter todas essas sensações, essas ideias, isso não importa em que mundo eu esteja, porque na verdade essas ideias e sentimentos, influenciando energeticamente sobre o universo, porque a gente lembra que são os fluidos que transmitem tudo isso, não importa em que ambiente eu esteja, essas influências vão se propagar. A diferença é qual exatamente a intensidade do impacto que isso vai trazer. Se for do mundo físico para o mundo material, naturalmente é muito menor do que do mundo espiritual para o mundo material, né? Do mundo espiritual para o material. Porque o mundo espiritual ele está o tempo todo interagindo conosco. E na verdade nós agimos sem uma preocupação direta de influenciarmos o mundo espiritual. Então a gente age no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como se não houvesse mundo espiritual. Hoje nós temos um pouco mais de consciência, temos aquelas pessoas que têm ali as suas crenças, a sua fé, que acabam enviando pensamentos para o mundo espiritual, acabam evocando determinadas personalidades, pessoas de modo geral, mas nós aqui a gente vive a nossa vida tranquilamente. Já o mundo espiritual, principalmente aqui no nosso planeta, onde a grande maioria dos espíritos tem um vínculo muito direto ainda, aqui com o mundo material, não com a matéria propriamente dita, mas com as pessoas que estão aqui, naquele vínculo de afeto ou de desafeto, onde nós temos também os próprios interesses das pessoas que foram para o mundo espiritual, deixando aqui, né, os seus objetos de desejo, seus objetos, suas posses, aqui no mundo físico. Então, do mundo espiritual para cá, certamente é muito mais intenso do que daqui para lá. Mas existem nos dois planos, sem dúvida nenhuma. E continua. Essa reação é a fonte de uma multidão de fenômenos que vimos como sobrenaturais, por não lhes conhecer a causa. E esses fenômenos sobrenaturais que a gente fala dizem respeito às manifestações físicas e também às manifestações intelectuais. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que começa a falar de uma forma estranha, uma pessoa que começa a identificar presenças não materiais num determinado ambiente, pessoas que fazem profecias, que têm ali a pré-cognição, que têm sonhos diferentes, sonhos estranhos. Todas essas manifestações começam então a ser explicadas por essa influência que existe entre um mundo sobre o outro. E continua. A ação do mundo invisível sobre o mundo visível, e reciprocamente, é uma das leis, uma das forças da natureza, necessária à harmonia universal, como a lei da atração. Se terminasse, a harmonia seria perturbada, como um mecanismo cuja peça fosse suprimida. Essa ação, tendo sido fundada sobre uma lei da natureza, daí resulta que todos os fenômenos que ela produz nada têm de sobrenatural. Assim pareceram porque não se conhecia a causa destes, como aconteceu com certos efeitos da eletricidade, da luz, etc. Então aqui, falando, né, sobre essa questão desses fenômenos naturais, os próprios nomes que nós utilizamos hoje, né, como a gente já comentou, quando a gente fala sobre alguma coisa que é extraordinário, ordinário é aquilo que está dentro do comum, aquilo que está dentro daquela lei que rege o nosso mundo. Quando eu falo extraordinário, é algo que foge àquilo que é natural, aquilo que é ordinário. Quando eu falo sobre sobrenatural, natural é aquilo que nós convivemos no nosso cotidiano. Sobrenatural é aquilo que foge a essa normalidade. E assim, né? Assim como temos a paranormalidade da mesma forma. Normalidade é aquilo que é comum. Paranormalidade é aquilo que sai do que é comum. Então nós utilizamos essas palavras, esses substantivos, para poder classificar
a forma como esses fenômenos acontecem. E o próprio fato fenômeno já é algo diferente, já é algo que foge também à normalidade. Então, tudo isso que acontece, pensando então na existência do mundo espiritual, na existência do mundo material, da influência de um mundo sobre o outro, e pensando que tudo isso tem a regência de uma lei universal, de uma lei natural, tudo aquilo que vem como consequência da influência de um mundo sobre o outro também deve ser considerado natural. Só que o problema é que, pelo fato da gente observar esses fenômenos com com aquele olhar meio místico, com aquele olhar meio misterioso, a gente não consegue lidar ainda com essa realidade. Até porque, se naquele tempo de Kardec já era uma dificuldade muito grande para quebrar essas barreiras do preconceito, essas barreiras do miraculoso, daquilo que é dos fenômenos espirituais, nos tempos atuais não é muito diferente. Hoje nós olhamos até com uma certa naturalidade, mas existe uma influência da mídia, principalmente da mídia fictícia, que traz ali, os seus filmes, né, os seus programas, que tem ali aqueles exageros. Hoje nós temos programas que falam aqueles filmes produzidos de fantasmas, aqueles filmes produzidos com demônios, com isso, com aquilo. Isso, na verdade, faz com que as pessoas comecem a olhar o mundo espiritual por aquela perspectiva. Porque a grande maioria que nós temos hoje nunca assistiu um programa espírita, nunca leu um livro espírita, nunca frequentou um centro espírita. Então a referência de mundo espiritual que elas têm é mais ou menos como se nós pegássemos ali um clipe do Michael Jackson. É o mais perto que ela chegou. Porque ou são as histórias miraculosas que são relatadas na Bíblia, e na Bíblia quem não leu pelo menos já ouviu alguma história sobre aquilo que aconteceu. Basta a gente pensar, por exemplo, na concepção de Maria, em que o anjo veio fazer a concepção, ou quando nós temos ali a ressurreição de Jesus, quando nós temos alguns outros milagres que foram registrados na Bíblia, né? Então é o contato mais perto que as pessoas têm com o mundo espiritual. De lá para cá a gente percebeu que houve uma tendência das pessoas se distanciarem dessas orientações religiosas e começaram a se basear, a tirar como referência o mundo espiritual aquilo que passa na televisão. Então é muito comum as pessoas dizerem assim: escuta, e aquele negócio que aconteceu naquele filme é verdade? E aquela história que a gente viu que passou na novela aquele dia, isso acontece mesmo? Então, na verdade, em vez de elas começarem pela teoria e começarem a fazer comparação com aquilo que acontece fora, né, daquele ambiente de estudo dela, ela faz o contrário. Ela se baseia naquilo que a mídia oferece, naquilo que os contos populares apresentam, para depois ela começar a se fundamentar na teoria correta. Então é exatamente o contrário do que acontece. O Fernando coloca também o porquê não vende a história do filme, né? O que a gente vê também, né? Normalmente o ser humano ele tem uma tendência a se deixar levar por essas fantasias. É algo nosso, é uma característica nossa. Então tudo aquilo que provoca algum tipo de impressão tem muito mais efeito do que aquilo que é racional. Então se você pega um milagre e você traz para uma pessoa como um fato, e você depois apresenta para ela uma teoria, ela vai ficar muito mais interessada nos efeitos que aquele milagre vai apresentar. Então a gente acaba buscando esses efeitos naturalmente. Né? Quando você tem o medo, a gente fica pensando, né, o que passa na cabeça de uma pessoa que vai ao cinema para assistir um filme que fala de demônios, do diabo, do demônio atacando pessoas e provocando aquela carnificina toda. Exatamente é a adrenalina, né? Que são os hormônios que provocam isso na gente, né? As substâncias que nos provocam esses efeitos. Então a gente vai buscar isso com naturalidade. Então é sempre algo que desperta a nossa curiosidade. E isso não é algo nosso. Sempre aconteceu. Tanto é assim que quando se falava sobre o misticismo nas religiões antigas e aqueles que eram os iniciados, que eram as pessoas capazes de provocar aqueles fenômenos, esses eram tratados com um certo destaque na sociedade. Tanto é assim que os magos, os pajés, os religiosos sempre estiveram ao lado dos governantes para fazer profecias, para fazer aqueles trabalhos de ataques espirituais e tudo mais. Então eles sempre tiveram. Tanto é assim que se nós pegarmos aqui no mundo ocidental, na Idade Média, nós tínhamos ali a realeza, que era a camada mais alta, e ao lado dessa camada nós tínhamos o clero.
que era exatamente ali o domínio da igreja sobre essas instituições. Depois nós tínhamos a nobreza, depois nós tínhamos ali a plebe, né, que eram os plebeus, que era o povão de um modo geral. Então a gente vê que em todos os casos eram assim. Quando se falava sobre os egípcios, quando nós tínhamos os faraós, os sacerdotes estavam sempre ao lado deles. Então essa ideia do religioso, do espiritual, do misterioso, sempre esteve vinculado com o poder. Isso porque isso exerce um poder sobre as pessoas. Deixa eu ver aqui. Arnaldo colocando: o mergulho na carne é tão intenso que esquecemos que somos espíritos imortais. Pois é, a gente ainda vive, né, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, mas essa agressão, né, contra o espírito que o mundo físico, que a matéria acaba proporcionando. Mas é uma necessidade, né, pelo fato de nós vivermos ainda muito mais baseados nos instintos do que na razão. É necessário que esses instintos, então, eles sejam gradualmente dominados pela influência direta da matéria, pela influência agressiva da matéria, para depois, aos poucos, começar então esse processo de desmaterialização. Então faz parte desse nosso processo a gente lidar apenas com a situação do momento. Agora a gente vai passando por um processo de esclarecimento, mas ainda naquele início, né? Nada muito claro, porque a gente está aprendendo por enquanto na teoria. A mediunidade começa a trazer para nós alguns exemplos, demonstrar algumas experiências, mas ainda assim muita resistência, né? Até mesmo dentro da mediunidade, a gente lembra que a prática mediúnica provoca hoje tantas fantasias aí no mundo afora, que as pessoas se deixam levar, se deixam enganar e tudo mais, né? Então ainda não temos ainda a mediunidade bem fundamentada na mente das pessoas. Então Kardec colocou, né, que assim pareceram, né, todos esses fenômenos se pareceram sobrenatural porque não se conhecia a causa deles, como aconteceu com certos efeitos da eletricidade, da luz e tudo mais, né? Então a gente tem na história da humanidade várias descobertas que a princípio provocavam um grande choque. Quando a gente fala sobre medicina, quando os primeiros cientistas começaram a estudar o mundo dos germes, né, e todos os efeitos que esse mundo provocava sobre nós, no caso de doenças, de mortes e tudo mais, aqueles primeiros pioneiros que começaram a levantar a hipótese de haver esses micro-organismos e apresentavam técnicas para evitar que houvesse contágio e tudo mais, eles eram ridicularizados. No caso, por exemplo, a gente lembra que, para falar de contaminação, lá na Europa nós tínhamos aqueles hospitais, né, no caso um hospital interessante, que era um hospital como se fosse uma maternidade, e os médicos acabavam lidando, né, passando de uma paciente para outra, a doença chamada febre puerperal, que era aquela infecção uterina. E essa infecção matava naquela época, já que não se tinha antibióticos. O antibiótico ele veio a ser desenvolvido a partir da década de 20 desse nosso século. Então naquela época, no século XVIII, século XIX, muita gente morria, simplesmente pelo fato de ter um filho. E era interessante que nesse hospital eram duas alas, só para a gente poder fazer uma ilustração desse ponto. Uma ala era de médicos formados e tudo mais, né, dentro da academia da época, e tínhamos ali a área das parteiras. E era engraçado que os médicos matavam mais as parturientes do que as parteiras. Isso porque elas simplesmente faziam os partos e a paciente ficava bem, enquanto que os médicos faziam os partos e quando havia mortes eles faziam também a autópsia. Então eles entravam, né, num quarto, tocavam numa paciente, tocavam na outra com a mão contaminada. Eles só passavam como se fosse, uma comparação interessante, como se fosse um mecânico que mexia num carro, aí você encosta o seu carro no outro, ele pega aquele pedaço de estopa, tira um pouquinho da graxa e vai mexendo no outro motor. Então era mais ou menos como os médicos faziam naquela época. Eles não viam necessidade de ter cuidados com essa parte de asepsia para poder lidar de uma paciente para outra. A partir do momento em que alguém teve um insight, o médico ali teve uma inspiração, teve ali um despertar e tudo mais, ele começou a exigir que os estudantes que trabalhavam com ele, que eram seus acadêmicos, lavassem a mão obrigatoriamente com cloro antes de passar para outra paciente. E perceberam então que houve uma redução significativa. Aliás, uma redução bastante visível no fato deles terem esse procedimento. E esse médico, no início, ele era ridicularizado pelos outros.
Então a gente vê que eletricidade, na parte da ciência, aquelas pessoas, aqueles cientistas que começavam a falar que, por exemplo, a Terra era redonda, como a gente falava de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que eram cientistas daquela época, né, que começavam a buscar ciência para explicar os fenômenos da Terra, começavam também a sofrer essas críticas. E daí então que quando se fala do mundo espiritual não é diferente. Mas quando ele começa então a ser revelado, e daí a gente pode imaginar como Kardec, né, sofreu quando ele trouxe essa nova visão do mundo espiritual. Darwin foi excomungado quando ele trouxe uma visão do naturalismo. Kardec foi criticado e foi também, né, sofreu as consequências da igreja por causa da sua nova visão. E tantos outros cientistas passaram por isso também, né? Fernando lembrou que era um verdadeiro açougue, né? Hoje em dia só temos os que trocam as medicações, né, colocam até sopa na veia. Pois é. Né, mas aí são mais erros, né? Mas naquela época realmente era uma coisa terrível, né? Vamos então para o 3 agora. Todas as religiões têm por base a existência de Deus e por objetivo o futuro do homem após a morte, né? Então aqui são dois pontos fundamentais. Todas as religiões acreditam numa força superior. Cada uma vai dar o seu nome, cada uma vai dar as suas características, alguns com características humanas, outros com característica mais energética, outro com característica de consciência, de inteligência, então cada um dando a sua denominação. Então é um ponto comum que haja um Criador e que esse Criador interage e interfere na vida de suas criaturas. Esse é um ponto fundamental. E também todas as religiões se preocupam com o objetivo, né, que tem por objetivo o futuro do homem após a morte. Daí então, quando nós colocamos que todas as religiões são espiritualistas, é exatamente porque elas acreditam na continuidade da vida após a morte. Então o espírito é um elemento real para as religiões. Não é simplesmente uma teoria, não é uma questão de crença apenas. Já para aqueles que são materialistas, pensam apenas que a consciência é o resultado das funções cerebrais. E daí, a partir do momento em que essas funções param, a consciência deixa de existir. Para as religiões, não. O corpo perece, mas o espírito vai para algum lugar. E sempre foi assim. A partir do momento em que uma religião surgiu, ela já começou a se preocupar com o seu Criador, que era ali o objeto, né, o alvo de suas rogativas, de suas devoções, e também de que forma que o homem, após a morte do corpo, se encontra no mundo espiritual. Aí, basta a gente pegar um pouquinho de cada religião, que cada uma vai demonstrar quais são exatamente ali as suas bases dogmáticas, né? Esse futuro do homem, que tem para o homem um interesse capital, está necessariamente ligado à existência de um mundo invisível, assim como o conhecimento desse mundo foi de todos os tempos o objeto de suas pesquisas e de suas preocupações. Aí a gente fica imaginando, né, como é que o homem começa a explorar o mundo espiritual. A referência que nós temos, naturalmente, é da Bíblia. Isso porque as religiões ocidentais se sustentam nela. Mas se nós pensarmos, por exemplo, a religião islâmica, ela tem por base o Novo Testamento, o Antigo Testamento, mas a partir dali já começa a ter uma visão diferente. Falando, por exemplo, sobre o paraíso com características diferentes, né, privilegiando aquela visão patriarcal, em que o homem, quando ele vai para o paraíso, ele acaba sendo ali beneficiado pelas virgens que vão recebê-lo e tudo mais. Se nós falarmos da religião hindu, tem uma outra visão. Se pensarmos nas religiões lá do Oriente, uma outra visão. Então cada um começa a explorar um pouquinho mais, mas a gente percebe que a partir do momento em que essas informações chegam com esse rótulo do sagrado, esse rótulo de revelação, as religiões de um modo geral acabam se acomodando naquilo que é apresentado. Então muito pouco se questiona. Tanto que hoje, no auge da tecnologia que a humanidade conseguiu alcançar, né, o auge dessa tecnologia, falando sobre as explorações do espaço, exploração da genética, a exploração de várias ciências, quando você entra no templo religioso, você pergunta, para onde você vai quando você morrer? A pessoa fala assim, eu quero ir para o paraíso.
e você pergunta para ela, e o que você pensa do paraíso? Aí ele vai dar aquelas características, né, de um lugar perfeito, de um lugar bonito, com mármore, com cristal, com nuvens, com ouro, com joias, com diamantes e tal. Em pleno século XXI. Então significa que, quando você fala de religião, infelizmente a religião não está muito ligada com a razão. Ela está ligada com a crença. Então, quer dizer, eu acredito que é isso. Se eu acredito que é isso, não importa o que você me fale. Eu não vou pensar diferente. Porque se eu pensar sobre aquilo, eu vou deixar de acreditar. Daí então que essas pesquisas sobre o mundo espiritual, elas nunca foram muito intensas. Porque da mesma forma que nós pensamos hoje sobre o mundo espiritual, dentro das religiões tradicionais, há 5, 6 séculos se pensava a mesma coisa. Então é simplesmente uma questão de crença. Mas ainda assim o homem sempre esteve interessado, porque cada uma dessas religiões, embora pensassem quase a mesma coisa, cada um traz um elemento a mais, um elemento a menos sobre essa realidade do mundo espiritual. Ou você vai ficar dentro de um palácio, ou você vai ficar no meio das nuvens, ou você vai ficar num lugar muito verde, com muitas plantas e muitos animais, ou você vai ficar no alto de uma montanha. Cada uma traz ali o seu cenário, vamos dizer assim. E esses cenários não variaram de acordo com o tempo. Isso porque eles não pensaram, não raciocinaram em cima dessas ideias para saber exatamente de que forma que você poderia comprovar isso tudo. Como comprovar? A gente teve, em alguns casos, principalmente da Igreja Católica, algumas manifestações. E essas manifestações foram aceitas, mas aceitas dentro do critério miraculoso. No livro que nós estudamos, A Mediunidade dos Santos, quando nós falávamos sobre alguns médiums dentro da igreja que receberam essas comunicações de outros santos, de outras entidades angelicais, alguns vieram contar como eram. Falaram como era o céu e falaram como era o inferno. Ou alguns tiveram algumas impressões, estados de êxtase, estados de transe mediúnico, sonhos premonitórios. Então tivemos uma freira que sonhou certa vez que ela viu, que ela esteve no inferno, viu ali a quantidade de almas que estavam sofrendo, e ela sentiu inclusive o cheiro do enxofre. Aí ela acordou, contou para todo mundo. Da mesma forma também que aconteceu com Dante Alighieri, que era católico, teve ali um sonho, depois ele veio e escreveu a Divina Comédia. Isso porque, lembrando que comédia não é o tom que a gente tem hoje, Comédia era simplesmente ali uma peça, seria assim um romance, então seria assim a Divina Comédia, então o romance divino. Então hoje o tom de comédia é o tom engraçado, mas comédia naquela época tinha uma ideia diferente. Então quando ele apresentou aquilo, foi uma referência que se teve sobre os vários círculos do inferno, sobre o purgatório, sobre o céu. Mas de lá para cá nada mudou. Então o homem continuou ainda preocupado com isso, tendo esse mundo espiritual como objeto de suas pesquisas, mas sem muita preocupação de quebrar aquilo que já foi estabelecido. Continuando. Sua atenção foi naturalmente levada para os fenômenos que tendem a provar a existência desse mundo. E não havia mais concludentes senão estes das manifestações dos espíritos, pelos quais os próprios habitantes deste mundo revelaram sua existência. É por isso que esses fenômenos tornaram-se a base da maioria dos dogmas de todas as religiões. Então a única forma que se tinha de você trazer alguma informação do mundo espiritual era exatamente ali alguém vir contar. Como aconteceu com Dante. Dante ele tinha o Virgílio, que era um escritor da sua época, que veio trazer para ele as impressões, assim como os santos vieram dizer, assim como nas próprias manifestações na época de Jesus, também vinham contar como eram, embora de um modo muito superficial. Daí que chegou então aquelas tantas e tantas confusões por causa das interpretações que cada um fazia. Então, a única base que se tinha de mundo espiritual eram através dessas manifestações. Quando nós pegamos, por exemplo, o Novo Testamento, e nós temos ali, o Antigo Testamento também é a mesma coisa, que havia aquelas revelações, nós encontrávamos ali manifestações. Então Moisés foi aquele que organizou grande parte do Antigo Testamento. Então ele falava sobre a presença de Deus, sobre a influência de Deus sobre as pessoas, contava sobre os
os anjos que se manifestavam através dos sonhos. Jacó, por exemplo, lembra da escada de Jacó? Que ele adormeceu e através desse sonho ele viu uma escada que se dirigia ao céu e viu ali anjos subindo e descendo. Então a gente percebe que cada informação que chegava era uma pecinha de um quebra-cabeça. Só que é um quebra-cabeça bastante confuso, porque ele vinha, na verdade, interpretado de acordo com a visão daquele que diz, e essas informações, como a gente já conversou sobre isso outras vezes, elas vieram sofrendo manipulações de cada grupo dominante dessas religiões. O que significa isso? Que quando eu pegava, por exemplo, um texto sagrado na linguagem original, ou no hebraico, ou no grego, ou mesmo no árabe, porque teve parte da Bíblia que se perdeu na época da perseguição, né, de Romanos, por exemplo, e os árabes tinham o seu arquivo. Né? Infelizmente, a sociedade árabe já não é mais a mesma, mas a gente pode imaginar assim que um dos grandes centros intelectuais do planeta eram os árabes. E eles tinham uma biblioteca com todas as informações de ciências, de filosofias, de religiões. Então esses livros eram pegos, levados até a Arábia, porque eles enviavam emissários para vários países para coletar aquilo que eles tinham de informações científicas. Daí que nós tínhamos o destaque da Arábia na matemática, na astronomia, na medicina. Vários nomes que nós utilizamos, né, quando você pega álgebra, por exemplo, que é o cálculo básico da matemática, a álgebra é uma palavra árabe. A medicina, quando se fala sobre a parte da visão, a parte de anatomia, também era árabe. E de lá começaram a se disseminar. Então muitos livros sagrados, principalmente da Bíblia, foram levados para a Arábia, depois trazidos de volta e retraduzidos para o latim. Então a gente pode imaginar aquilo que era hebraico, foi traduzido para o árabe, depois veio para o latim. Quantas palavras se perderam, quantas interpretações equivocadas foram feitas daqueles textos originais. E era assim que as pessoas se baseavam. Então, na verdade, se você quisesse saber alguma coisa, você tinha que pegar um livro de Moisés, que viveu há 3.200 anos, 3.500 anos, que foi traduzido tantas e tantas e tantas vezes, para você ter uma referência do que é o mundo espiritual. Daí essa confusão que nós temos hoje, essa mistura de ideias que ninguém se entende, cada um fala uma coisa, cada um faz uma interpretação. Né, deixa eu ver aqui, o Fernando colocou, né, dependendo da política da época, seria deturbado, né, de uma forma e necessidade. Né, depois, de acordo com o interesse. Essa manipulação aconteceu sem dúvida nenhuma. Tanto que nós temos assim, né, quando se fala nessa questão política, religiosa e política, nós temos uma Bíblia evangélica e nós temos uma Bíblia católica. A Bíblia católica tem acho que 6 ou 7 livros a mais do que a evangélica. Então uns aceitam, outros não aceitam. Então se Bíblia é Bíblia, por que uma Bíblia de um é diferente da outra? Aí a gente já começa a pensar assim, poxa vida, mas o que um aprende que o outro não quer aprender? Por que um quer saber uma coisa e o outro não quer saber? O que se fala exatamente nesses livros que é tão assim, que provoca esse efeito tão negativo de uma sociedade religiosa sobre a outra, ou de uma escola religiosa sobre a outra, né? Então, a gente baseia então esses dogmas religiosos, são baseados nessas informações das manifestações que chegam. Vamos em frente. Item número 4. Bom dia, pessoal que chegou. Tendo o homem instintivamente a intuição de um poder superior, foi levado em todos os tempos a atribuir à ação direta dessa potência os fenômenos cuja causa lhe era desconhecida e que passavam aos seus olhos como prodígios e efeitos sobrenaturais. Isso quer dizer que o homem sempre viu uma entidade superior que era a criadora de tudo. Como a gente falou, cada religião dá o seu próprio nome. Nós temos Deus, Alá, Jeová, arquiteto do universo, mãe natureza, consciência cósmica, sei lá, qual o nome que se dê. Se nós fôssemos colocar aqui cada denominação, né, Olorum, lá para os candoblecistas, então cada um colocando ali uma denominação. E eles pensam assim, que esse Deus, pelo fato de ser uma entidade, né, essa entidade, pelo fato de ser um tanto quanto abstrata para o homem sempre teve necessidade de representar materialmente aquilo que ele via no seu pensamento. Tanto é assim que como é que nós representamos o amor? É desenhando o coraçãozinho, não é?
O que significa esse coração? O sentimento mais nobre. Como é que o homem vai representar Deus? Então, o homem tem uma necessidade, para que a sua inteligência possa assimilar, de representar aquilo que para ele é abstrato. Então, nas cavernas, nas pinturas rupestres, nós tínhamos ali os homens pintando os animais, pintando efeitos da natureza, pintando até mesmo Deus. Só que ele começou a fazer com que Deus, já que ele pensa assim, que Deus criou. Se Deus criou, é porque, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, né? Se Deus criou, significa que ele tem inteligência. Ele tem inteligência e eu também tenho inteligência, então ele se parece comigo. E principalmente quando veio com essa ideia de que Deus é Pai, que foi a forma que Jesus utilizou na linguagem da época, pela necessidade, pelo ambiente, pela compreensão que as pessoas tinham na época, de colocar Deus como Pai, eu olho para o meu Pai, e quando eu penso em Deus, eu penso nele como Pai também. Então, na verdade, eu começo a transformar em Deus numa entidade humana, num ser humano como eu. E naquela passagem que a gente já comentou, lá no livro Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem olhou para si mesmo e pensou, então Deus é como eu. E não eu sou como Deus. E mesmo assim criou confusão, porque eu não consigo me ver como espírito. Eu me vejo como um ser humano, me vejo como um ser biológico. Então, quando eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, significa que Deus também se parece comigo. Daí então eu penso, bom, ele tem a mesma aparência. Se ele tem a mesma aparência, ele também tem personalidade. A gente já começa a sair da parte física e já começa a entrar na personalidade de Deus. Aí nós temos o Deus mosaico, né, o Deus que Moisés apresentou, era aquele Deus que castigava, era aquele Deus vingativo, era aquele Deus, por exemplo, que se você não obedecesse, ele te mandava para o inferno. Era aquele Deus que, se uma sociedade não concordava, ele destruía essa sociedade, jogava bola de fogos, jogava dilúvio, abria mares para alguém passar, depois fechava para destruir e tudo mais, jogava pragas. Olha só a personalidade de Deus, assim como os romanos. Quando a gente pega o panteão romano, o panteão greco-romano de um modo geral, os deuses eram personalidades. Tinha o deus da guerra, o deus do amor, o deus da sabedoria, o deus disso, o deus daquilo. Então nós pensamos assim, bom, Deus ele se parece comigo e Deus tem personalidade. Então, na verdade, ele vai começar a agir de acordo com o meu próprio comportamento, ou seja, eu vou começar então a fazer as coisas do meu jeito. Então existem leis que regem o mundo, mas eu posso dar o meu toque pessoal, afinal de contas eu sou um Deus. Se eu sou um Deus, então eu posso escolher quem eu vou privilegiar. Né? Traziam todas as paixões, traziam todas as ideias, né? Só que ele tinha um poder sobrenatural, um poder acima daquilo que nós compreendíamos. Daí então que nós pensamos assim que, por que uma pessoa, por exemplo, ela pode ser tratada de uma paralisia, tratada de um câncer, e outra pessoa não? É porque ela é devotada, é porque ela tem fé. Quer dizer então que Deus começa a olhar só para quem tem fé e esquece quem não tem? Olha só o personalismo desse Deus. E aí então que ele começava então, tudo aquilo que acontecia de miraculoso era essa ação direta de Deus. Era ele que atingia diretamente, ele que provocava esses fenômenos, seja para conquistar aquilo que ele queria, seja para poder alterar aquilo que ele achava que era necessário. Então nós começamos a perceber que não eram leis que regiam, por exemplo. Antigamente a gente pensava que as secas, a gente lembrava das pragas que aconteciam, né? E até hoje é assim. Aconteceu esse grande tornado lá nos Estados Unidos, no estado de Oklahoma, e muitas pessoas morreram. Foi um desastre. E um pastor evangélico lá dos Estados Unidos disse que aquilo aconteceu porque Deus queria se vingar dos homossexuais, que começavam a se revelar na mídia. Até hoje, século XXI, acontecia isso nas pragas do Egito, lá naquela época. Acontece hoje no século XXI. Pessoas que ainda pensam que nesse Deus vingativo, nesse Deus punitivo, que altera as leis da natureza para poder destruir e se vingar sobre as pessoas com que as pessoas que não o aceitam do modo como ele deseja. Temos outro caso também que a gente pode pensar. Na época da Idade Média, e até hoje, nessa época atual, a gente pensa nas secas, a gente pensa nas tempestades. E aí todo mundo dizia assim, mas é Deus que está castigando.
porque Deus não manda chuva. Aí começam a fazer as procissões, começam a fazer ali as promessas e tudo mais, para que ele possa se manifestar. Então, ou seja, é Deus que altera o fenômeno da natureza para poder conquistar aquilo que a sua personalidade deseja, que a sua personalidade existe. Obrigado, Cindizinha. Esse pensamento é um pensamento atual. Kardec já colocava isso naquela época. Então, olha só, quando ele falava sobre os fenômenos da natureza, os fenômenos, no caso, mediúnicos, pensava-se também nessa questão dos fenômenos naturais. As histórias que a gente já ouviu, né, de pensar, por exemplo, que jovens virgens eram jogadas nos vulcões, para poder ali aplacar a ira dos deuses. Então a gente vê que era instintivo. A gente faz isso, a gente vê isso, por exemplo, na Europa, na época em que havia os sacrifícios lá nas sociedades pagãs. A gente vê isso nas Américas, principalmente na América pré-colombiana. Nem se tinha contato direto ainda com os europeus, e por incrível que pareça, de um continente e de outro faziam a mesma coisa. No Antigo Testamento nós tínhamos ali a própria história, né, de Caim e Abel, traz uma representação do que é você fazer um sacrifício para poder agradar a esse Deus. Um colocou fruta, o outro colocou o animal. E aí então você começa a barganhar com Deus, a subornar Deus através dessas oferendas. Na África a mesma coisa, as oferendas que são feitas para os deuses. Então a nossa relação com Deus, na verdade, é uma relação de homem para homem. É uma relação de personalidade para personalidade, em que eu ofereço aquilo que eu tenho, ele fica calmo porque ele fica feliz. E assim mostra que fenômenos naturais e fenômenos mediúnicos dependiam apenas da vontade desse Deus para que elas acontecessem. Daí então essa ideia do sobrenatural, porque quebrava tudo aquilo que nós conhecíamos até então. Se por acaso a ciência me dava um conhecimento sobre determinada área, se alguma coisa acontecesse fora desses conhecimentos, eu já poderia atribuir ao sobrenatural. Então a ciência passou por isso, as religiões passaram por isso. Então aqui mais uma vez o trecho. Tendo o homem instintivamente a intuição de um poder superior, e esse poder superior ele começou a classificar de acordo com a sua cultura, foi levado em todos os tempos a atribuir à ação direta dessa potência os fenômenos cuja causa lhe era desconhecida, e que passavam aos seus olhos como prodígios e efeitos sobrenaturais. Os prodígios são aquilo que é aquilo que pode ser considerado como sobrenatural propriamente dito, né? Essa tendência foi considerada pelos incrédulos como a consequência do amor do homem pelo maravilhoso, mas não procuram a fonte desse amor pelo maravilhoso. Ela está simplesmente na intuição mal definida de uma ordem de coisas extracorporais. Então, é exatamente aqui. Então, o homem se encanta por esses fenômenos, mas ele não se preocupa em estudá-lo. Porque é engraçado, né? Quando a gente pega, por exemplo, os milagres que são atribuídos, que são endossados pela Igreja Católica, lembra que o que a gente está conversando não é uma crítica à Igreja, a essa ou aquela crença, mas a gente está pegando fatos para poder montar esse raciocínio em torno das crenças humanas e das crenças das religiões também. Então, quando a gente pega, por exemplo, o milagre, que é atestado pela Igreja Católica, eles mandam cientistas religiosos para atestar aquele fenômeno. Então, simplesmente eles veem assim, é algo fora do natural ou é algo natural? Se for fora, é um milagre. E aí, então eles endossam, é um milagre. Mas eles não aplicam, por exemplo, metodologia científica para poder analisar aquilo ali. Aquilo que aconteceu. É um sangue que escorreu do olho de uma estátua, é uma estátua que está chorando, é uma estátua que tem a impressão de que está olhando para você. Aqueles corpos incorruptos que nós encontramos em muitas igrejas na Europa, principalmente, aqueles santos, né, ou religiosos que desencarnaram, mas os corpos continuaram ali intactos, muitos deles são objetos de culto. Então você vai numa determinada igreja e você encontra naquela cúpula de vidro aquele corpo. Aí você para, fica olhando, faz a sua oração, e algumas desses corpos se colocam numa determinada posição que parece que estão olhando para você. Então aquele olho vitrificado, assim, parado, mas te encarando, as pessoas falam, nossa, é um milagre aquilo tudo.
Então até mesmo essas fantasias, essas ilusões de ótica, que são ali principalmente estimuladas pela crença, acabam aumentando cada vez mais ainda esse misticismo. Então, na verdade, como a gente viu, o homem valoriza demais esse maravilhoso, mas ele não procura a fonte desse amor pelo maravilhoso. Continua aqui para nós. Com o progresso da ciência e o conhecimento das leis da natureza, e a gente lembra que essas leis elas vão sendo cada vez mais conhecidas de acordo com a evolução do conhecimento do homem, né? Então a gente tem um caso mais clássico, a astronomia, quando se deu conta que a Terra não era o centro do universo, que era ali o pensamento dos gregos, né, que depois Nicolau Copérnico veio quebrar. Isso ali no começo do século XVI, que foi ali por 1520, 1530, por essa época, quando ele disse que a Terra não era o centro do universo, mas era o Sol. Ele sofreu naturalmente uma grande resistência, foi ameaçado pela Inquisição e só não foi punido porque ele desencarnou antes, mas já mudou essa ideia, porque a visão que se tinha não só dos gregos, mas também dos próprios europeus, dos ocidentais, dos europeus de modo geral, né, mas falando sobre essa questão da Terra ser o centro do universo, é uma informação bíblica. Porque teve aquele caso, né, em que Deus parou o Sol lá no alto da terra para que pudesse combater, né, aquelas tribos que eram inimigas e tal. Quando eu falava que o Sol estava girando e que Deus fez o Sol parar, já trazia claramente que a Terra era o centro de tudo. Aí veio então os astrônomos, os cientistas, e já começaram a trazer informações contrárias. Então a gente vê assim aquela ideia de Deus criando uma coisa e depois o homem percebendo que esse conhecimento, através do seu conhecimento, que aquela informação estava errada. Então não Deus que estava errado, mas a nossa interpretação que estava errada. Então continua aqui também. Com o progresso da ciência e o conhecimento das leis da natureza, esses fenômenos têm pouco a pouco passado do domínio do maravilhoso para o dos efeitos naturais, de tal maneira que o que parecia sobrenatural outrora não é mais hoje. E o que ainda é hoje não o será mais amanhã. Então Kardec fala isso lá no século XIX, e de lá para cá muitas ideias se transformaram em torno dessa questão do maravilhoso. Muitas ideias se transformaram. Isso porque a ciência foi evoluindo, a ciência se tornou um conhecimento comum, começou a ser difundido nas academias, começou a ser ensinado nas escolas, e aí as pessoas começaram a olhar determinadas situações de um modo diferente. Por exemplo, vamos pensar numa praga que dizima uma determinada sociedade. Aí todo mundo pensa assim, não, mas foi Deus que estava irado e quis se vingar e jogou essa praga e matou todo mundo. Aí a ciência começa a analisar quais eram as condições que aquela sociedade vive, quais eram as questões biológicas, as questões, as questões sanitárias e tal, e começaram a perceber que na verdade aquela praga se deu exatamente pelas condições em que as pessoas viviam, e não simplesmente porque Deus determinava que elas tinham que morrer. Foi o que aconteceu, por exemplo, na época da grande peste na Europa, da peste negra, dizimando ali praticamente metade do continente europeu. E aí então diziam, né, a igreja fazia aquela coisa toda dizendo que Deus estava querendo se vingar porque porque o pecado estava sendo praticado por todo mundo, a própria gripe espanhola no começo do século XX. Então são várias e várias situações que começaram a perceber que não era uma questão de vingança divina, mas era uma questão de ciência, né, de condições científicas, de condições naturais que provocavam aquela situação, que traziam aquelas condições. A Dona de Mim colocou, né, por que um corpo não se desfaz depois de 3 anos enterrado? Isso aconteceu com minha mãe, né, só o rosto se desfez. Né? É isso aí o que hoje a medicina apresenta, Dona de Mim, diz respeito, por exemplo, dependendo do tipo de óbito que o paciente teve, pela quantidade de antibióticos que ele tomou e tudo mais, acaba ficando resíduos dessas substâncias e as bactérias não se proliferam. Então, na verdade, a gente lembra que o que faz a decomposição é a ação das bactérias sobre o corpo.
Se você tem uma grande quantidade de antibióticos, pacientes que estão em estado que viveram no hospital se tomando muito remédio, então acaba tomando antibiótico, remédio, faz isso, faz aquilo, e de repente acaba acontecendo dela desencarnar. Tem também a parte de saponização. Saponização é um processo em que a gordura do organismo acaba ficando meio que gelatinosa, digamos assim. E isso acaba também conservando. Tem questões de ambiente, de temperatura, de umidade, tudo isso é levado em conta hoje, né? Então, inclusive nesses corpos de religiosos que passam por isso, que é atribuído milagre, isso também entra essa característica de ambiente que você vive, né? Às vezes ambientes muito secos e tal, né? Tico colocou, em todos os segmentos religiosos o clero comete muitos erros, no espiritismo também o temos, né? Na verdade, os erros existem onde tem seres humanos, né? Pensemos sempre assim. Então não é a religião, filosofia, política, conhecimento, nada. Onde tem ser humano, a gente fala de caráter, a gente fala de questões morais. E vamos lá então. Para a gente poder finalizar aqui esse nosso tópico. Os fenômenos, dependendo da manifestação dos espíritos, pela sua própria natureza, tiveram que fornecer um grande contingente aos fatos reputados como maravilhosos. Mas devia vir um tempo em que a lei que os rege, sendo conhecida, eles voltariam, como os outros, para a ordem dos fatos naturais. Esse tempo chegou. E o Espiritismo, fazendo conhecer essa lei, dá a chave para a maioria das passagens incompreendidas das Escrituras Sagradas, fazendo-lhes alusão e dos fatos vistos como miraculosos. Bom, aqui fala desse conhecimento, do estudo do mundo espiritual, dos fenômenos mediúnicos, tanto que, como eu falei para vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a questão dos fatos religiosos e também dos fenômenos espirituais, aquele livro do Clóvis Tavares, chamado A Mediunidade dos Santos, fala muito sobre isso. Então nós temos ali santos que tiveram visões, santos que escreveram, santos que curavam, santos que viviam a bicorporeidade, santos que levitavam, que provocavam efeitos físicos e tudo mais. Aquilo que para a igreja era visto como algo miraculoso, e por isso que muitas daquelas pessoas, daqueles médiums, foram classificados como santos, porque viram nesses fenômenos, na ação desses fenômenos, o milagre. Então ela tinha condições de provocar o milagre, consequentemente ela podia ser canonizada. Então foi beatificada devidamente, foi canonizada e virou um santo. E aí então esse livro mostra que é um livro espírita, um estudioso espírita, Clóvis Tavares, desculpem, mostrava exatamente isso, o fenômeno mediúnico presente na história da própria igreja, só que era visto de um modo miraculoso. Então é o conhecimento que o Espiritismo vai trazendo para a gente quebrar um pouco essas fantasias que eram apresentadas. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós paramos no item número 5, né? E desse item número 5 a gente vai, então, para deixar para o nosso próximo encontro na quinta-feira próxima.